E eu queria fazer uma pergunta para você como pesquisadora, mas principalmente como um agente participante da história. Como você vê essa questão do olhar sobre o transtorno, o olhar sobre a depressão, sobre o suicídio entre gerações? Como a geração dos seus pais via isso, como a sua geração passou a ver, e como você vê os jovens hoje lidando com essa questão? Porque ótima questão. a gente tem, às vezes, a impressão de que a depressão, os transtornos psicológicos, é uma coisa super recente. É uma coisa... Eu lembro de uma vez, de uma briga que eu tive com meu pai, eu falei, você sabe por que a minha geração vai aos montes pra terapia? Porque a sua precisava também, mas vocês achavam que era frescura. E aí, como é que muda isso, né? Questão geracional? Fantástica a sua pergunta. Olha, tem um livro maravilhoso que é de um historiador que chama História do Medo no Ocidente. Jean Delumeau, como pronuncia? Delumeau, ele é francês. Esse livro eu li faz muito tempo, mas você vê como as coisas estão ligadas, né? Eu só lembrei dele por causa disso. Qualquer afeto, existem afetos básicos no ser humano, né? A gente pode falar do medo, a gente pode falar da tristeza. No caso desse historiador, ele mostra como o medo foi tomando diferentes conformações ao longo de séculos. A tristeza, a melancolia, ou hoje o nome novo, a depressão, ela também foi tomando conformações diferentes e tratadas de forma diferente. Desse assunto tem um livro que eu estou lendo agora, maravilhoso, que se chama O Cão e o Tempo, da Maria Rita Kell, e que ela faz um pouco esse histórico de como mudou. Um livro muito complexo, muito interessante. E assim, na minha opinião, o que eu vejo das minhas lembranças pessoais? Tristeza era algo que fazia parte da vida. A pessoa ficava triste, a pessoa tinha lutos, ela tinha perdas, não só luto de perda de uma pessoa. Alguém perdia todos os negócios, ficava pobre, ficava um mês sem comer e tal. O que tinha? Acho que tinha uma tolerância ao sofrimento, uma tolerância à tristeza, né? E eu acho que existiam grupos mais acolhedores, porque existiam vínculos mais fortes. Eu acho que hoje as relações estão muito esgarçadas e não há acolhimento para a tristeza. E a gente vive numa sociedade eufórica, né? Louca, eufórica, numa constante pulsão de felicidade, e fica muito difícil. Então, eu acho que na medida que as pessoas não conversam, não têm relações, não é possível. A minha mãe morreu faz 4 anos e meio. Eu tentava falar sobre a morte dela, ninguém falava comigo. Foi a primeira vez que eu senti isso na pele. As pessoas não falam sobre sofrimento. Sobre morte, então, nem pensar. Então, eu acho que, e deixando as coisas para debaixo do tapete, só aumenta a panela de pressão. Então, eu tenho a impressão que as possíveis tristezas que virariam o que a gente chama hoje de depressão, acho que elas eram mais diluídas nas redes de relação, de sociabilidade. Na minha geração, piorou. Nessa que está agora, sinceramente, eu fico muito triste pelos alunos que eu convivia, porque assim, eles têm que o tempo inteiro manter uma performance de rendimento, de produção, de beleza e de felicidade. É enlouquecedor. Acho que a internet joga uma gasolina nisso, né? Acho que ela não cria isso, mas ela joga uma grande gasolina porque difunde. E as pessoas vão explodindo. As pessoas, assim, eu via os alunos que eu dava aula adoecidos, como eu não lembro no meu tempo de universidade. A universidade, para mim, era um tempo de felicidade, de festa. Para eles, é de sofrimento. E você puxou um gatilho ótimo, já estou na psicanálise aqui, o gatilho, que você falou de redes sociais. Como as redes sociais, elas têm inflado muito esse sentimento caótico, que seja da depressão, da melancolia, expor uma alegria falsa e talvez olhar a alegria dos outros expostas na internet. São gatilhos para isso? São. Olha, tinha um adolescente, falei dele outro dia numa outra entrevista, porque ele é emblemático. Na atividade de extensão que a gente fazia, deu entrada no pronto-socorro um adolescente que tentou suicídio porque ele postou alguma coisa lá e só teve 200 likes. Só 200. Então, isso é um sinal, é uma pessoa, mas você vê o sofrimento de várias outras. Então, assim, outro dia eu vi uma recomendação nessas coisas de autoajuda de péssima qualidade que sai por aí, que era assim, adolescentes, parem de olhar o Facebook,
Porque senão, assim, vocês ficam menos deprimidos. Olha o ponto que a gente chegou. Não olhe para aquilo para você não ficar deprimido. A questão não é parar de olhar para aquilo, é olhar para aquilo e pensar, isso é fake, isso não existe. A vida está aqui de outro jeito, né? Só que a gente vive num mundo das imagens, que está muito difícil. O mundo digital, né? Parece que ele tomou uma força. Eu não gosto dele, sinceramente. Um dia você pode conversar com o Tiago Nagafuki, que pesquisou isso, sabe mais do que eu. Ele defende o mundo digital, os seus méritos. Eu vejo um grande prejuízo, principalmente para uma geração que não tem registro de outra forma de viver. Porque eu olho para o Facebook e falo, isso é uma brincadeira, olha que ridículo essa pessoa fazendo isso. Tem gente que não tem esse registro. Eu falava para meus alunos, não, eu quero fazer tal coisa de verdade. Eles falam, não, mas é de verdade. Para eles é verdade. É verdade. O mundo virtual já não... ele coexiste hoje com o mundo real como se fosse uma coisa só. Sim, como se fosse a mesma coisa. Isso você vê falando com as pessoas que estão na faixa de 20 a 30 anos. Criança, então, nem se fala, deve ser pior.